A notícia que abalou o país: Neymar está fora da Copa. Uma fratura na região da coluna, não é uma fratura grave, significa dizer que não é uma fratura que precisa de tratamento cirúrgico e infelizmente não vai ter condições de jogar. Perplexidade. Cara, é triste porque... Putz, cara. Se eu pudesse agora, eu queria dar um beijo no Ney, um abraço, sei lá, é complicado. No Sport TV News de hoje, um especialista explica a lesão que tirou o principal craque brasileiro do Mundial. Um desafio a mais para a seleção brasileira, que está na semifinal da Copa. E o nosso adversário tem cadeira cativa nesta fase. Está marcado um duelo de titãs na grama de Wimbledon. Vitória de Novak Djokovic. Vitória de Roger Federer. O Sport TV News começa em instantes. Mostrando desde o início como foi o lance que originou a fratura de Neymar durante o jogo entre Brasil e Colômbia. Aos 40 do segundo tempo, depois de uma cobrança de escanteio da Colômbia, Neymar dominou a bola na tentativa de armar o contra-ataque, quando o zagueiro Zúñiga chegou forte por trás no camisa 10 do Brasil, acertando em cheio as costas do atacante. O árbitro não marcou a falta e Ramírez deu continuidade ao lance, passando a bola para o meia Oscar, que foi parado pela defesa colombiana com uma outra falta, aí sim, marcada pelo árbitro. A gente pode ver Neymar e Zúñiga juntos, momentos antes do choque. Neymar cai. Já sentindo dores, o lateral Marcelo chega e pede atendimento. Você vê que ele tentou até levantar o Neymar, né? Depois o atacante colombiano James Rodríguez se aproxima e todos percebem a gravidade da lesão. O Neymar é atendido em campo, veja aí. O médico da seleção brasileira, José Luiz Runco, chega e logo sinaliza que Neymar terá que ser substituído. O atacante brasileiro, que com muitas dores foi retirado do campo de maca até o vestiário. E nesse momento eu faço um contato ao vivo com a repórter Janaína Xavier, que está na Granja Comari, em Teresópolis, aguardando a chegada da seleção brasileira, que deve acontecer nas próximas horas. Boa noite para você, Janaína. Oi, Bruno, uma ótima noite para você também. Boa noite a todos. A gente está aqui na porta da Granja Comari, em Teresópolis, aguardando a chegada da seleção brasileira. A informação que temos é que eles deixaram a capital cearense por volta das 10h15 da noite. O jogador Neymar embarcou junto com a seleção brasileira. O que a gente ainda não sabe é se ele fica no Rio de Janeiro ou se sobe a serra junto com os outros jogadores. Aliás, jogadores esses, companheiros de seleção, que manifestaram todo o seu apoio hoje, ao longo dessa noite, nas redes sociais. E além deles, atletas ao redor do mundo manifestaram também solidariedade a Neymar. Vou citar alguns aqui, por exemplo, o rival Lucas Podolski, da Alemanha, lamentou a lesão de Neymar, dizendo que estava muito feliz com a vitória de hoje, louco para encontrar o Brasil na semifinal, mas muito triste pelo Neymar. A Marta, da seleção feminina, também dizendo da felicidade pela classificação para a semifinal e desejando força ao garoto Neymar, dizendo que o Brasil inteiro está junto com ele. LeBron James, do Miami Heat, da NBA, jogador de basquete, disse que ouviu notícias do Neymar. Que jogador, que tem uma excelente e rápida recuperação, volta logo, cara. Bom, esse é o desejo de todos, que o Neymar tenha uma rápida recuperação e que a seleção brasileira consiga superar esse momento difícil na competição. Lembrando sempre, a seleção que está classificada e vai disputar a semifinal da Copa do Mundo. O fato é que o técnico Luiz Felipe Scolari, agora voltando para a Granja Comari, vai ter que começar a pensar no time que vai enfrentar a Alemanha, porque além de Neymar, que não joga mais a Copa do Mundo, o zagueiro Thiago Silva foi suspenso hoje. Ele levou o segundo cartão amarelo e está fora do jogo contra a Alemanha. Agora resta saber de que forma o técnico Felipão vai montar o time. Ele tem algumas possibilidades, poderia, por exemplo, mudar o esquema, jogar com 3 zagueiros. Nesse caso, ele ficaria sem nenhum zagueiro no banco de reservas, porque são 4, 3 estariam em campo, o outro está suspenso. O William no lugar de Neymar, talvez fosse a substituição mais conservadora, mas tudo isso a gente vai ter que aguardar. A semana de preparação aí para o jogo contra a Alemanha vai apenas começar amanhã.
o técnico Felipão certamente vai comandar um treino regenerativo. Aí no domingo e na segunda, a seleção brasileira ainda treina aqui na Granja Comari. Na segunda, no fim do dia, embarca para Belo Horizonte, onde na terça enfrenta a seleção da Alemanha. Bom, eu vou continuar por aqui, Bruno. A gente a qualquer momento volta na programação do Sport TV com outras informações da seleção brasileira, que deve chegar aqui a Teresópolis, na Granja Comari, por volta de 2h30 da madrugada. Um bom jornal para você. Obrigado, Janaína. Obrigado pelas informações ao vivo aqui no Sport TV News. E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo o Dr. Luiz Eduardo Carelli, chefe do Centro de Traumatismo Raquimedular do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Doutor, obrigado pela presença, uma boa noite. A primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte: o fato do Neymar já ter deixado o hospital lá em Fortaleza é um bom sinal? Com certeza, Bruno. Então, para esclarecer os telespectadores, quando nós dizemos, os médicos da seleção falaram que não era um trauma grave, essa fratura da coluna, significa que quando ele já sai de campo, a gente consegue observar os movimentos, né? Então a função neurológica dos membros inferiores aparentemente estava preservada e foi constatada no hospital, então por isso ele pôde deixar o hospital. E os exames de imagem, né, que nos foram enviados e que foram relatados mostram que a fratura numa região que é uma região estável da coluna vertebral. O senhor trouxe até um molde para explicar melhor para a gente, né, onde foi essa lesão. Né? Isso, então para o povo brasileiro que está ansioso com a saúde do nosso craque, eu trouxe aqui um modelo para poder exemplificar a coluna lombar. Quando nós falamos na terceira vértebra, a coluna lombar tem 5 vértebras e a região onde tem maior sustentação de peso é a região anterior, que são os corpos vertebrais. Na região posterior da coluna nós temos um arco neural, as lâminas, e os processos articulares. Então, normalmente, fraturas de alto impacto, de alta energia cinética, acidentes de trânsito ou uma queda de grande altura que fraturam o corpo vertebral, ocasionando uma explosão da vértebra e compressão das estruturas neurológicas, ou comprometendo ligamentos e estrutura onde se articula a coluna, alguns casos a necessidade de operar, estabilizar, reconstituir, liberar, descomprimindo as estruturas neurológicas. E o trauma do Neymar foi na região chamada processo transverso da terceira vértebra, que é uma região estável da coluna, mas é uma região onde se concentram, fixam a grande parte da musculatura, chamada musculatura paravertebral, que para movimentos de rotação e flexão da coluna requer o quê? Um repouso. Um repouso, um tratamento especializado com colete ortopédico e aguardar a evolução que algumas semanas. Com relação ao tratamento, doutor, aproveitar o gancho que o senhor acabou, talvez sem querer, me dando. Será feito um conjunto de medidas, então? Um uso de cinta, um uso de medicação, o repouso, tudo isso vai fazer parte do tratamento do Neymar? Com certeza. Então ele está muito traumatizado, fragilizado tanto da parte física quanto da parte psicológica. Então ele requer repouso, requer uso de analgésicos, imobilização. Porque toda fratura que não é cirúrgica, nós imobilizamos. Então, um colete vai, além de aliviador, vai dar analgesia e vai permitir que essa fratura, que é numa região estável da coluna, ela se consolide com o passar das semanas. Dá para dizer que quanto mais para baixo, menos perigosa é a lesão? Com certeza. Então, nós tivemos há pouco tempo o assunto da esquiadora Laís, que teve um trauma na região cervical, uma região alta, com compressão neurológica. Então, a fratura, quanto mais alta acontece com instabilidade e lesão neurológica, pior é o prognóstico neurológico. Se ele tivesse uma infelicidade de ter uma fratura com comprometimento neurológico na parte lombar e lombar inferior, o dano neurológico seria minimizado, não seria um dano tão agressivo. O senhor acredita então que não é uma lesão que vai trazer riscos para o futuro da carreira do Neymar? Com certeza, riscos para o futuro não devem acontecer. Essa fratura normalmente tem um bom prognóstico de consolidação e ele gradualmente vai conseguir voltar, se reabilitar e voltar a treinar em breve. É o que todos nós desejamos. E, doutor, muita gente se perguntando como é que vai ser essa viagem de Fortaleza até Teresópolis para o Neymar, que vai pegar avião, ônibus, ele já vai poder ir sentado? Como é o transporte no caso de um paciente nessas condições? Então, nessas condições, o transporte reclinado, talvez numa primeira classe ou numa poltrona confortável do avião, com a imobilização na cinta e uso de analgésicos, ele deve se conseguir transportar. A não ser que a dor dele for uma dor muito intensa, que necessite totalmente deitado, que ele iria ser transportado nessa situação.
Diferente de um trauma. Uma pessoa que recebe um trauma de uma energia cinética maior, com uma fratura instável da coluna, essa sim requer um transporte de maca, numa prancha rígida, com uma imobilização com cintos mais adequada. O Dr. Carelli vai seguir conosco. Agora eu faço um contato ao vivo com o repórter Marcos Carvalho, que está no aeroporto em Fortaleza. Boa noite para você, Marcos. Boa noite, Bruno. Um grande abraço para você, para os amigos ligados aí no Sport TV. Falamos ao vivo aqui, bem em frente à base aérea de Fortaleza. O avião da seleção brasileira decolou por volta de 10h30 da noite. Os jogadores e a delegação ficaram esperando o Neymar aí, que chegou aqui na base aérea por volta de 9h40 da noite. Neymar chegou de ambulância, né, amparado por médicos. Um dos médicos é da seleção brasileira, José Luiz Runco. Ele foi atendido em um hospital particular que fica a mais ou menos 20 minutos aqui da base aérea. Passou por vários exames, né, para constatar realmente que ele teve essa fratura em uma das vértebras. E infelizmente Neymar está fora da Copa do Mundo. Neymar seguiu com a seleção brasileira para o Rio de Janeiro e agora, é claro, ele vai ser acompanhado para saber qual vai ser o procedimento daqui para frente que vai ser submetido o Neymar. Bruno. Obrigado, Marcos Carvalho, conversando conosco ao vivo, direto de Fortaleza. Doutor, nós até conversávamos antes de entrar no ar. Quando nós mostramos a imagem do Neymar chegando ao hospital lá em Fortaleza, ele já estava com uma espécie de um soro. Dá para a gente afirmar que já era uma medicação já intravenosa? Possivelmente. Isso é muito comum nas emergências, tanto de pronto atendimento, ou como a nível pré-hospitalar ou mesmo hospitalar. As medicações, elas são mais absorvidas de forma rápida, de forma intravenosa. Então, foram ministrados possivelmente esses analgésicos para retirar um pouco, dar um conforto ao nível de dor, retirar o espasmo da musculatura para ele poder realizar os exames. Essa é a imagem que eu me referia, o Neymar sendo retirado da ambulância, a gente observa ali uma espécie de um soro, né? Não, com certeza. Então, através do soro, o soro deixa a veia pérvia para poder não perder a veia, o medicamento poder circular. E até porque, né, doutor, nesse momento não se sabia qual lesão tinha o Neymar e existia até a preocupação da medicação em caso de doping, né? A gente conversava sobre isso também, né? Sobre o que aplicar no Neymar ainda sem saber que lesão ele tinha. Então isso os médicos, né, são muito capacitados na nossa seleção, né? Todas essas medicações que pode ou que não pode dentro da legislação desportiva, né? Isso com certeza foi aplicado de forma correta, até se chegar ao diagnóstico definitivo. E até ele poder realizar o exame também, ficar numa posição, numa maca ou dentro de um tomógrafo, de uma ressonância magnética imóvel, ele tem que ter uma medicação analgésica mais potente, de forma intravenosa com soro é mais eficiente. Doutor Carelli vai seguir conosco aqui no Sport TV News, porque aqui no canal Campeão a gente traz também a reação do mundo, né, com relação a esse, digamos, não é um corte do Neymar, mas como o mundo está vendo, né, o fim da Copa do Mundo para o Neymar. Claro, lembrando que a seleção brasileira segue na competição. A nossa parada agora é na Colômbia, com o repórter do Projeto Passaporte Sport TV, Alessandro Jodar. Boa noite para você, Jodar. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Essa notícia pegou todo mundo de surpresa. Aqui na Colômbia não foi diferente, ainda mais levando em conta os comentários dos colombianos ao longo da partida, que eram todos no sentido de criticar a maneira como o Brasil vinha jogando, que, segundo eles, era de uma maneira violenta, um jogo feio, de chutão, enfim. Mas, acima de tudo, um jogo muito agressivo, enquanto os colombianos não. Era um futebol arte, um futebol leve. Enfim, no fim das contas, essa notícia chega com ares de ironia para os colombianos que durante a partida, tanto na TV como nos bares ali, o comentário era esse, enfim, que o Brasil era agressivo e a Colômbia, não, a Colômbia jogava o futebol bonito de se ver. Claro que isso deixou os colombianos muito tristes, é uma mancha nessa seleção que vinha impressionando todo mundo e que até então só tinha aspectos positivos nessa Copa do Mundo. Bruno? Obrigado, Alessandro. De Bogotá, na Colômbia, nós seguimos para Las Vegas, nos Estados Unidos, com a correspondente Karen Duarte, que vai contar para a gente como essa notícia foi recebida por lá. Olá, Karen.
Olá, Bruno Souza, a gente fala direto aqui de Las Vegas. É claro que a lesão do Neymar repercutiu imediatamente nos principais jornais e redes de TV americanos que já escreveram reportagens sobre o caso, uma delas inclusive no Bleacher Report, bastante explicativa, dizendo que pelo menos aqui nos Estados Unidos o tratamento conservador para esse tipo de lesão em que não há necessidade de cirurgia, como é o caso da lesão do Neymar, é entre 8 e 12 semanas. E agora já se pergunta aqui, Bruno, o que vai ser da seleção brasileira sem a presença do Neymar? O Washington Post diz que as chances do Brasil vencer a Copa do Mundo em casa agora caíram bastante. Lembra que esse foi o jogo mais faltoso dessa Copa do Mundo, 31 faltas cometidas pelo Brasil, 23 pela Colômbia. O New York Times também escreveu sobre o assunto, dizendo que a lesão do craque acabou ofuscando a própria classificação do Brasil num jogo que foi emocionante, que teve alegria e que logo depois essa alegria foi substituída aí pela incerteza. Não se sabia o que tinha acontecido de certo com o Neymar, e que foi um impacto muito grande para a seleção brasileira, para o país e para a própria Copa do Mundo. Nas redes sociais, atletas americanos também se manifestaram, deram apoio ao Neymar, como o Kobe Bryant e também o LeBron James do basquete. E a gente conversou com o Lyoto Machida, que está aqui em Las Vegas para lutar no sábado, e falou também, deu uma força aí para o nosso craque. Vamos ver. Neymar, assim, às vezes isso faz parte da nossa vida, né? Nem sempre a gente pode completar um objetivo no momento. Mas você é um garoto muito jovem ainda, é garoto, tem muita coisa pela frente, acredite. A gente continua aqui nos Estados Unidos acompanhando, então, a repercussão dessa lesão do Neymar por aqui. E a gente volta a qualquer momento com outras informações. Bruno. Tá certo, Karen. Obrigado pela participação direto de Las Vegas aqui no Sport TV News. Bom, e ainda na zona mista, o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, conversou com o repórter Bruno Cortes, tentou explicar em primeira mão aqui no Sport TV a lesão sofrida pelo Neymar. O exame de tomografia computadorizada que foi feito mostrou uma fratura do processo transverso ao nível da terceira vértebra lombar, ou seja, é uma fratura na região da coluna, não é uma fratura grave, isso significa dizer que não é uma fratura que precisa de tratamento cirúrgico, mas ela impossibilita, limita os movimentos, então ele vai sentir dor por um certo tempo, ele precisa de uma imobilização, uma cinta lombar para controle da dor e infelizmente não vai ter condições de jogar. O prazo de recuperação é muito curto, uma semana não vai ser suficiente para que ele tenha condições de voltar, mas em termos de expectativa de recuperação, é uma fratura que evolui muito bem e que a expectativa de consolidação futura é muito boa. Ele precisaria de quanto tempo de recuperação normalmente? Vamos ver isso com um pouco mais de calma, analisar as imagens, isso a gente vai ver depois, mas são algumas semanas imobilizado com essa cinta só para controle da dor e para recuperação total dos movimentos. Doutor Carelli, tem muita gente chegando nesse momento aqui ao Sport TV News. Eu gostaria que o senhor explicasse exatamente a função dessa cinta. É a função de tirar a dor do Neymar e também de imobilizar a região, seria isso? Com certeza, né? A cinta ortopédica, né, existem vários tipos. Uma das mais usadas chama-se cinta de put, né, o termo técnico. É uma cinta elástica, ela tem alguns modelos que tem umas barbatanas posteriores, similar até que o goleiro Júlio César usou na Copa de 2010, na África do Sul. Então ela vai fazer uma contenção na região toda da coluna lombar, estabilizando essa musculatura e eliminando o movimento. Então, além de fazer analgesia por não movimentar uma vértebra, um fragmento ósseo que está quebrado, se ele movimentar, gera dor. E a função da cinta também é de dar suporte. Não movimentando, os fragmentos ósseos vão poder cicatrizar de uma forma adequada, também mais rápida. Então, tem as duas funções. Então, é uma cinta que é feita de elástico e tem algumas barbatanas com alumínio que dão uma resistência para ela. E ela é muito confortável de usar. E eu acho que ele vai conseguir até amanhã ou depois já deambular com essa imobilização, não vai precisar ficar totalmente deitado. Doutor, nós temos para mostrar agora o raio-x do Neymar, nós vamos mostrar aqui no Sport TV News, e eu gostaria que o senhor explicasse esse raio-x feito no hospital em Fortaleza, tem uma seta ali, né? Então essa seta é bem próximo da lesão onde foi a região, então é na região próximo da onde tem articulação, onde realiza o movimento da coluna, mas não compromete essa região do movimento. Essa lesão é mais no processo transverso, que é essa região, um ossinho lateral, como se fosse a parte de uma costela na região dorsal. Então, as vértebras dorsais, elas têm uma costela
Então isso aqui é como se fosse uma costela, um resquício, uma costela rudimentar que ficou na nossa coluna, que serve mais para aderência de ligamentos, né, fixação de ligamentos e de grupamentos musculares muito fortes, que precisam de torque, né, uma região que precisa de flexo, extensão, são movimentos muito utilizados na prática do futebol. Dá para a gente afirmar que as fraturas nessa região lombar elas são menos graves que nas vértebras cervicais, torácicas ou pélvicas? Dá para a gente dizer isso, doutor? Quando eu lhe perguntei se aqui para baixo é menos perigoso. Sim, quando ocorre um trauma na coluna com grande proporção, com lesões ligamentares e lesões ósseas instáveis, as lesões mais altas cervicais e dorsais, por nessa região da coluna ter a medula espinhal, que é o feixe mais importante de estruturas neurais, pode ocasionar tetraplegia, se for na região cervical, com comprometimentos mais sério, e paraplegia na região dorsal. Mas vejamos que a medula espinhal, ela termina entre a primeira e segunda vértebra na região lombar. E na parte inferior nós só temos essas raízes neurais. Então, ter uma lesão em nervo, se é ocasional, uma lesão neurológica, tem um dano para o paciente muito menor. Por felicidade dele, a lesão só foi mente na estrutura óssea e numa estrutura óssea que não... Perfeito. É uma estrutura que nesse desenho esquemático está mostrando, esse processo transverso, é uma estrutura óssea que não tem movimento, então não vai ter nenhum tipo de sequela para ele no futuro, é só ter calma. Infelizmente, não vai conseguir, de novo o raio-x. Não vai conseguir essa recuperação a tempo, né, de jogar essa tão esperada final. Daria para o senhor estimar um prazo? Normalmente, em linhas gerais, as fraturas, elas cicatrizam de 8 a 12 semanas. Lembrando que o Neymar é um atleta de alto rendimento, isso também facilitaria nesse processo? Facilitaria o processo com a musculatura bem desenvolvida e como o estojo muscular nessa região e ela é bem profunda. Novo onde foi. Ali essa região é uma região que tem muita musculatura. Tem um músculo técnico chamado músculo multífido, que é um músculo paraespinhal mais profundo que existe. Então é uma região que é bem coberta. Não existe, a gente não consegue palpar essa região pela superfície corporal. Então ela é bem protegida, só essa cinta e o repouso ele irá recuperar em pouco tempo. Doutor Carelli, obrigado pela participação conosco aqui no Sport TV News, obrigado pelos esclarecimentos. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, Bruno, boa noite, telespectadores. Obrigado. Emocionados, os jogadores da seleção falaram sobre a tristeza de não contar mais com o Neymar para o restante da Copa. Vou te dar uma má notícia, o Neymar fraturou uma vértebra e está fora da Copa. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Cara, é triste porque... Putz, cara. O Neymar é um cara que... trabalhou tanto para estar com a gente vê a dedicação desse moleque aí no dia a dia e a importância que ele tem pra gente. Lógico que agora nós vamos olhar para o nosso grupo, que tem muita qualidade, mas o mais importante, Ney, para você, velho, que Deus vai te curar o mais rápido possível e nós vamos fazer de tudo para te alegrar nesse momento de tristeza. Pode ficar tranquilo, nós estamos juntos ainda, cada vez mais juntos aí nessa. Olha, sabendo agora realmente que ele está fora, é uma tristeza enorme, porque a gente sabe o quanto o Ney queria brilhar nessa Copa, o quanto ele queria ajudar a seleção brasileira a ganhar esse Mundial e o quanto ele se sente feliz levando alegria para o povo brasileiro. Então, realmente, eu também fui pego de surpresa, a tristeza é enorme e é até difícil falar, porque é um garoto espetacular. A notícia não podia ser mais triste, né, Hulk? Notícia muito triste, né? A gente não esperava isso. Todo mundo alegre com a vitória, é um jogo difícil e depois recebe essa notícia aí, né? Num lance que acho que o jogador nem merecia chegar daquela forma que chegou, né? Dando uma joelhada, dando Neymar por trás. Então isso é triste, é frustrante, né? Todo mundo falando da arbitragem que está jogando no Brasil e você vê esses lances que acontecem aí. Eu nem vi, acho que nem falta ele marcou o juiz, né? A perda que a gente teve é uma perda grande, considerável e agora o importante é a gente se fortalecer mais. O grupo está bem unido, está fechado, está bem focado
E com certeza, com a perda do craque do time, nada melhor do que a gente se fortalecer mais para suprir essa ausência e buscar esse título tão especial. Com certeza vai ser para o Neymar. Está muito feliz pela vitória, pelo jogo que a gente fez hoje, que foi o melhor jogo nosso na Copa. Então a gente está muito feliz nesse aspecto, mas está todo mundo triste pela notícia do Neymar. É um cara que não só dentro de campo, quanto fora de campo, é sensacional e vai fazer falta pra gente, mas quem entrar, tem que dar. A gente não pode ficar triste. A gente está em uma semifinal da Copa do Mundo e tem que todo mundo saber que a gente fez um grande jogo hoje. Quem entrar no lugar do Neymar, jogar coletivamente e tentar vencer a Alemanha aí. Mas agora é ver como é que ele está, dar força para ele. E nós que estamos aí prontos para disputar uma semifinal, estudar a equipe da Alemanha, porque a gente não pode parar. Mas com certeza a gente vai estar do lado dele aí para dar um apoio para ele. Só aí, Maicon, levantar a cabeça, a Copa do Mundo segue para a seleção brasileira, tem semifinal na terça-feira contra um adversário importante, que é a Alemanha, bola para frente e usar esse fato como motivação para buscar o título. E o zagueiro colombiano Zúñiga falou com o repórter Thiago Asmar sobre a falta que fez em Neymar e que tirou o atacante brasileiro da Copa. E fica na sua cabeça, tirei um craque da Copa do Mundo? ¿Qué puede pasar por mi cabeza? Era un partido donde yo estaba defendiendo mi camisa, igual que todos los que estábamos jugando. Por ahí me despidaste por él porque sabemos que un gran jugador, un jugador que para Brasil es muy importante, pero como te digo, podía pasarle a él, le podía pasar a James. Creo que nunca tuve la intención, antes que venga el balón, de decir, bueno, lo voy a sacar al Mundial. Nunca pienso así. Na coletiva pós-jogo, antes mesmo de saber que Neymar estava fora da Copa, o técnico Felipão criticou a atuação da arbitragem na partida, principalmente no lance que causou a lesão do craque brasileiro, que nós mostramos em todos os detalhes aqui na abertura do Sport TV News, a entrada do Zúñiga no Neymar. Vamos acompanhar então o que disse Luiz Felipe Scolari. E aí eu pergunto, nem cartão amarelo, nada. O Thiago, que vem passando na frente do goleiro, leva um cartão amarelo. Não dá para entender certas coisas. Mas o Neymar, todo mundo sabe que ele ia ser caçado. Há 3 jogos vem acontecendo isso. E a gente vem falando. Mas ninguém acha que isso é verdade. Todo mundo acha que só os jogadores da Alemanha, disso, daquilo, é que são caçados. O Neymar, não. Primeira parada no Sport TV News. No próximo bloco tem mais da repercussão sobre a lesão de Neymar. A gente vai mostrar para você os jornais pelo mundo e também todos os detalhes da classificação da Alemanha, próximo adversário da seleção no Mundial. O Sport TV News volta em instantes. Eu espero você.